Quando se junta um bando de ativistas de extrema esquerda, com certeza boa coisa não acontece. É o que tem acontecido agora, nos últimos dias, na região do mar, próximo a Gaza, a região da Gaza, essa guerra terrível envolvendo israelenses e palestinos. Um bando de desocupados, não tendo o que fazer, resolve formar uma flotilha. Uma frota, né, de navios, uma flotilha, para ir até a região da Gaza, ali a região dessa guerra, que já está durando mais tempo do que necessário, para se fazer como um papel humanitário, não sei qual. Foram lá só para incomodar e estão no meio de um oceano para trazer problemas para a geopolítica mundial. Porque é o que fazem. Não sabem fazer nada de útil. Quando houveram queimadas na Amazônia na época do Bolsonaro, vieram aqui latir feito loucos. Agora, na época do Lula, nada é falado. Porque o que interessa para eles não é a pauta. O que interessa para eles é o argumento. Eles atacarem aqueles que pensam diferente a esse bando de sem vergonha que não tem o que fazer. Fizeram isso recentemente também, outras vezes já nessa guerra, e foram escorraçados pelo Netanyahu, eu não sei nem falar o nome direito, mas o presidente israelense, e a partir disso resolveram fazer de novo. Dessa vez, inclusive com brasileiros. Brasileiros que deveriam estar trabalhando, deputados, vereadores, que largaram de mão o seu mandato, saíram talvez de férias e foram passear em águas internacionais. Essa flotilha foi interceptada por Israel. No dia de ontem, hoje dia 3, no dia 1º de outubro, foi interceptado, porque estavam se aproximando de uma área de guerra, de uma área ocupada por terroristas do Hamas, que estão utilizando civis inocentes para fazer jus a todo o terror. Não é culpa de Israel que esses terroristas são financiados e apoiados por quem deveria muitas vezes zelar pela vida de verdade. Mas o que interessa, novamente, não é o fato, e sim a narrativa. O que interessa não é o que foi o fato que gerou tudo isso. Aconteceu um fato aqui, mas já está resolvido. E vamos falar sobre isso porque é importante nós trazermos esse assunto, já que o que está sendo falado na extrema imprensa, essa imprensa marrom, essa imprensa imunda, que muitas vezes fala o que não deve e cria narrativas na cabeça de um povo que não vai atrás da notícia de verdade. O que está sendo falado é que eles foram, esses membros, que nós vamos falar sobre os brasileiros que estão nele, foram sequestrados. O que não é verdade. Eles foram detidos e agora vão ser encaminhados de volta para a Europa, porque eles não estão, ali não é um lugar de passeio e muito menos de férias. Ali é um lugar de guerra e somente pessoas que estão ali para fazer a luta real devem ir. Não é momento de confraternização. Se você vê algumas filmagens que ainda duraram, né, já que os manifestantes aí dessa flotilha jogaram fora os celulares quando o exército de Israel chegou, por que será, né? Vamos falar sobre isso. Então, o que está acontecendo, na verdade, são guerras de narrativas. E o que precisamos é trazer a verdade para você que está nos acompanhando. Por isso, vamos falar sobre isso hoje. Para começar, deixa eu cortar aqui um pouquinho. Essa cena, né, que foi narrada aqui pelo jornal da CNN, né, o que sabe sobre a flotilha interceptada por Israel a caminho de Gaza. Que bom que utilizou da palavra interceptação. Eu ontem ouvi um jornal, uma rádio bem aliada e bem tranquila, falando que foram sequestrados, e não é verdade. Essa repórter muitas vezes foi mal informada e não sabe o que está acontecendo de verdade. Mas essa flotilha, então, ela veio de várias partes do Mediterrâneo, atravessando em direção a Gaza, teoricamente para levar ali medicamentos, água, alimentos e outras coisas que ninguém sabe. O site deles vai falar aqui também sobre essa situação e vai trazer aqui, traduzido para o português, tá? Sequestrado no mar por desafiar o cerco. Esse cerco existe há diversos anos já. E existe por uma razão muito básica. Ali era ponto de transição de sequestradores de verdade, terroristas de verdade e pessoas intencionadas em acabar com o Estado de Israel. O que nós não podemos permitir. Israel está lutando por sua sobrevivência desde a era cristã, desde o início da era cristã, porque querem acabar com o povo israelense. O povo que foi colocado nesse local,
foi criado uma área, o Estado de Israel, inclusive por um brasileiro, em discurso na ONU, Oswaldo Aranha, que realizou isso para trazer paz ao local. Mas a paz não é o que eles querem a guerra. Estão cada vez mais lutando para destruir o sonho israelense de ter a sua pátria. Se não fosse verdade isso, por que eles cantam, né, do rio ao mar, né? Eles tem um cântico que nem sei muito bem o que fala, mas fala do rio ao mar, a terra toda é Palestina livre. E do rio ao mar é a região que traz também e afeta também a área do Estado de Israel. O que eles querem é dizimar o Estado de Israel, acabar com ele. Isso não é democracia, isso não é liberdade de expressão e muito menos liberdade de opção. Temos que deixar que todos tenham o seu espaço, inclusive o pessoal da faixa de Gaza. Não os terroristas, mas as vítimas que estão lá presas porque os próprios terroristas não as deixam ir embora. Isso é verdade. Tanto que os alimentos que são jogados por Israel, que são despejados por aviões, já que por via terrestre já são sequestrados de início esses alimentos, agora por aviões também está acontecendo isso. Infelizmente, Israel está tentando ajudar a população civil, mas os terroristas, esses ativistas inúteis, sem vergonhas, não têm nada que fazer, atrapalham todo o trabalho que é feito por pessoas que querem trabalhar de verdade. Nós vamos falar sobre isso, porque eu fui procurar sobre o que essa flotilha está levando. Aqui vai falar sobre, inclusive, olha que bacana isso aqui. Eles têm ali um sistema formado para fazer com que os militantes dessa extrema esquerda saiam falando o que eles querem, como se fosse algo organizado. E aqui em vermelho está bem grande escrito qual é a ordem para eles se realizarem. A frota foi interceptada. Exortar os governos a garantir a segurança de todos que foram sequestrados. Não tem problema. É só não fazer bobagem, Greta Thunberg e demais membros dessa flotilha. É só deixar com que realmente pessoas sérias trabalhem e não ficar atrapalhando. Aí eu fui ver o que eles estavam levando. Eu pensei, o que será que essa turma está levando para lá, né? Importante saber. Vai que seja realmente milhares de litros de água, quilos e quilos de remédio, né? Já que está difícil para eles entrarem porque o Hamas não deixa. Quem sabe de uma outra forma eles consigam levar esses medicamentos, essas águas, esses alimentos para a população sofrida lá da faixa de Gaza. E aí eu fui procurar no Google, né? Que vai fazer uma varredura em todos os sites e todas as informações disponibilizadas na internet. Coloquei aqui de forma simples. Quantos remédios a flotilha está levando? Não foi divulgado o número exato de medicamentos. E eu procurei e não achei. Então vamos procurar sobre quantos litros de água a flotilha está levando. Não há informações específicas nos resultados de busca sobre a quantidade exata de litros de água que a flotilha está transportando. Geralmente, quando se faz uma ajuda humanitária, e isso que acontece no Brasil, em qualquer lugar, o avião já decola dizendo, vão ser levados tantos quilos de alimento, tantos litros de água. Sempre é informado. Mas ninguém sabe quanto que a flotilha está levando. Sabe por quê? Porque não interessa a ajuda, interessa a narrativa. Interessa esse argumento de que eles estão lá para ir ajudar e foram atrapalhados por Israel. Eles não querem ajudar coisa nenhuma. Eles querem trazer caos e confusão. Aí vamos falar dos brasileiros que estavam lá. Aqui é uma matéria da CNN. Quem são os brasileiros da flotilha para Gaza? Aí vê o gesto aqui deles, dá para ver que tipo de ideologia eles seguem, né? Vamos lá. Bandeira do Brasil, que legal, hein? Bandeira do Brasil, tá bom. Cores da Palestina, né? Legal. Interessante, né? Vamos ver quem são eles. Thiago Ávila, ativista integrante do comitê diretor da Global Summit Flotilha, no barco Alma. Eu até fui ver quem é, depois eu vou mostrar alguns perfis que eu abri. Luiziane Lins, deputada federal do PT. Tinha que ser, né? E outra, Thiago Ávila também é filiado ao PSOL. Aqui eles não colocaram, mas ele é filiado ao PSOL. Todos eles têm ligação com o PSOL e eu vou mostrar isso para vocês depois. Luiziane Lins, deputada federal do PT, no barco Gran Blue. Também não sei o que ela foi fazer lá. Trabalhar, não sei se ela trabalha. Nunca se viu uma manifestação dela lá na Câmara de Deputados. Quem sabe agora ela queira aparecer. Bruno Gilga, trabalhador da USP.
e correspondente do Esquerda Diário no barco Sirius. Sirius é o nome do meu cachorro, inclusive, né? Um cachorro que já não está mais conosco, mas, né, deixou a sua marca na nossa vida. E aqui, esse trabalhador da USP. O currículo dele é ser trabalhador da USP. Não sei o que ele faz. Se ele é professor, se ele é atendente, se ele é balcão. Não sei, é trabalhador da USP. Deve estar isso no currículo dele, né? Lisiane Proença, viajante, comunicadora popular e atuante em causas socioambientais. Magno Costa, integrante da Executiva Nacional do CSP Com Lutas e diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP. De novo a USP. Mariana Conti, vereadora do PSOL em Campinas. Vereadora do PSOL. Nicolas Calabrese, professor de Educação Física e coordenador da rede Emancipa, no Barco Sirius. Gabriele Tolotti, presidente do PSOL Rio Grande do Sul. Tem até gente do Rio Grande do Sul. No Barco do Espectre. Mohamed Al-Qadri, presidente do Fórum Latino-Palestino e coordenador da Frente Palestina São Paulo no Barco do Espectre. Ariadne Teles, me chamou a atenção, né? Advogada popular. Ela, de certo, não cobra honorário, deve ser isso, não sei. Fui atrás de informação, só sei que ela foi candidata a vereadora no PSOL. Ela é lá do Amazonas. Mansur Peixoto, criador e administrador do projeto História Islâmica. Lucas Guzmão, ativista internacionalista. João Aguiar, ativista do Movimento Global para Gaza e Núcleo Palestino do PT de São Paulo. Miguel de Castro, ativista e cineasta. Hassan Massoud, jornalista correspondente do Al Jazeera, que é a emissora controlada pela extrema esquerda e por membros do Hamas. Pois bem, vou tossir. Aí vamos ver alguns nomes aqui. Esse aqui é o Thiago Ávila, o coordenador geral, digamos, aí do grupo brasileiro, né? E ele faz uma militância constante. É só o que ele faz. Tem 1 milhão e pouco de seguidores aqui, né? E pra ver, ele foi preso dia 1º. E aí tá aqui, né? Vídeos dele 14 horas atrás, né? Então, quer dizer, ele foi preso, né, sequestrado, mas tá com o celular, né? Bacana. Vamos a outros nomes. Nicolas Calabrese. Foi procurar sobre esse cara aqui, quem era. E aqui ele vai ter uma matéria no site Racismo Ambiental. Não precisa falar mais nada, né? Então, é um cara que é militante do PSOL e está também nesse grupo, PSOL. Lisiane Proença. Fui procurar quem é essa moça também. Não achei nada sobre ela. Nada. Só o nome dela, mas nem a mídia social aberta, pelo menos, que eu consiga ver alguma coisa sobre ela. Bruno Gilga. Aí, tá aqui. Porta-voz da delegação brasileira, dirigente do MRT Nacional. Sabe o que é MRT Nacional? Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. Parte da fração trotskista. Nossa, tá difícil de falar hoje. Quinto, impulsionamos o Esquerda Diário e o Instituto Casa Marx. Tá entendendo? Tipo de gente. Ariadne Teles, advogada. Aí eu fui ver essa moça aqui e ela é desse grupo aqui, ó. Que ela estava sendo candidata no Mandata Bem Viver, que foi descobrir que para mim mandata não existe, né? Até na língua portuguesa dá errado, é mandato. Mas é um mandato coletivo de integrantes do PSOL, é o número 50. Que lutava, entre outras coisas, a pauta importante, por exemplo, como a legalização da maconha. Difícil, né? Mas começamos a verificar o que estava acontecendo e descobrir algumas situações que envolviam aí essa flotilha. Quem está financiando? Quem está pagando? Quem está encaminhando? Quem está incentivando essas pessoas a irem até essa região da Gaza? E aí Israel divulga essa informação, que com certeza deve ter provas. Israel expõe vínculo entre flotilha com Greta e o Hamas. Aquele mesmo Hamas que dia 7 de outubro de 2023 tirou vida de diversos adolescentes e jovens que estavam numa festa lá em Israel. E aqui vai falar que o material recuperado no enclave palestino evidencia os laços do grupo terrorista com seu braço estrangeiro Conferência Popular para Palestinos no Exterior,
PCPA, cujo líder do reino é o organizador da flotilha, Zaher Biravi. Em comunicado, a paz diz que há um envolvimento direto do Hamas na missão ativista que navega com dezenas de barcos para desafiar o bloqueio israelense da faixa de Gaza. São em torno de 40 e poucos barcos, tá? Segundo Israel, são em torno de 500 pessoas. É muita gente. É um bando desocupado que não tem o que fazer e vai atrapalhar uma busca pela solução da paz naquela região. Segundo Israel, o PCPA, criado em 2018, é considerado terrorista pelo país em 2021. Funciona como um órgão representativo do Hamas no exterior, operando como embaixadas dos milicianos. Essa turma está sendo financiada pelo Hamas. E um dos documentos recuperados em Gaza é uma carta de 2021 assinada pelo então chefe político do Hamas, Ismael Haniyeh, morto em um ataque israelense no ano passado, apelando ao PCPA por unidade em seus objetivos. Tá entendendo quem são essas turmas? E por que eu falo que é interessante ver isso? Porque quando o grupo foi atacado e foi abordado por Israel e foi apreendido, os militantes, de forma imediata... não é isso aqui que eu também quero mostrar. Mas os militantes, de forma imediata, jogaram seus celulares na água. Os meus celulares que estavam fazendo live, vídeo, tem diversos vídeos dele fazendo um videozinho pro TikTok, né? É umas férias, né? É umas férias de uma área, de uma região de conflito. Quando a Israel abordou eles jogaram os celulares na água. Por quê? O que existia de dados e contatos e mensagens que o exército de Israel não poderia ter acesso? Pois bem, é isso que está acontecendo. E aqui eu tenho uma informação que eu achei interessante trazer para vocês, que já, né, no final do mês passado, final de setembro, aconteceu ali uma briga interna nessa flotilha, porque se descobriu que haviam ali ativistas LGBT. Imagina ativistas LGBT em meio a uma guerra de palestinos e israelenses, indo defender os palestinos. Sabe o que aconteceu com eles, né? Sabe o que vai acontecer com eles se eles chegarem lá, né? É contra isso que Israel está lutando, para que não haja mais mortes. Mas eles parecem que não entendem. O povo palestino, desses extremos, né? Não o povo, mas esse extremo do Hamas, a turma, esses terroristas do Hamas, eles não perdoam ativistas LGBT. Eles usam os ativistas para seu argumento, para sua linha de ataque. E depois são descartados. E olha o que ele vai dizer aqui. Em Bizarte, o segundo porto da cá, Bugema, que é um ativista aqui, né, que saiu que era um coordenador da Tunísia, né, estava saindo por conta da presença de defensores da causa LGBTQI+, não sei o que, na flotilha. Bugema declarou em um vídeo postado nas redes sociais que eles mentiram para nós sobre a identidade de alguns dos participantes na linha de frente da flotilha. Acusa os organizadores de esconder-se de nós. Olha só, que bacana, hein? Eles não sabem o que está acontecendo. Eles estão indo como ovelhas ao matadouro, né? Segundo o jornal de língua francesa Le Courrier de l'Atlas, que cobre questões do norte da África, outro ativista também se distanciou da participação de grupos, claro, né? Vão correr, sabe que vão sofrer o pênalti lá? Vão ficar perto? Não vão. Seu nome é Marie Mefta e ela escreveu em suas redes sociais que, abre aspas, a orientação sexual de cada um é uma questão privada. Concordo. Mas ser uma ativista queer significa tocar nos valores da sociedade e embarcar em um caminho que corre o risco de colocar os meus filhos e entes queridos em uma situação que rejeitamos. Recuso-me a oferecer ao meu filho uma mudança de sexo na escola. Parabéns. Tamo junto. Não perdoarei aqueles que nos colocaram nessa situação. Teremos que conversar sobre isso, porque algumas pessoas gostam de cruzar a linha vermelha, ou já cruzaram. Apelo a todos para que reparem o erro cometido contra as pessoas que doaram seu sangue para que a flotilha possa ver a luz do dia. Tá entendendo? Que nem eles se entendem lá dentro. Porque eles são tudo massa de manobra de um poder que está acima deles, que inclusive a Greta também faz parte. Então, gente, é um absurdo o que está acontecendo. Tudo isso aqui é simplesmente uma bandeira levantada para atacar Israel. Nós queremos um mundo melhor, mas não é através de guerras, não é através de um grupo armado extremamente violento
que matou diversas pessoas nos últimos tempos. Falam agora das mortes que acontecem em Israel, que acontecem ali na Palestina, e nós lamentamos todas as mortes vindas pelas mãos de Israel, pelas mãos do Hamas. Mas nós não podemos escolher somente um lado da moeda e vendê-la como uma verdade. Não sei se você sabe, mas agora recentemente na ONU, o Benjamin Netanyahu, ele estava com um broche com um QR Code ali. Esse QR Code vinha para esse site. Eu não vou entrar nas imagens aqui, que elas são perturbadoras. Tem um aviso aqui em cima. Extreme Viewer Description and Advised, né? Tem a descrição máxima ao ver essas imagens, né? Porque são imagens chocantes. São imagens chocantes. São imagens difíceis de entender, de aceitar. Mas são imagens que esse grupo dessa flotilha defende. Esse grupo de pessoas que estão lá em férias acha normal. Nós temos aqui o massacre de inocentes civis, o festival da música que aconteceu e o massacre de soldados. Eu não vou mostrar as imagens, até porque se eu mostrar, com certeza o meu canal vai ser derrubado pelo YouTube rapidinho. Mas são imagens que, se você tem estômago para ver, te convido a ver e entender que a luta aqui de Israel não é por algo que não é deles, é pela sobrevivência. Quem começou tudo isso foi o Hamas, o braço extremo, radical e terrorista dos palestinos. Não foi o povo palestino. E o que Israel quer é manter o seu território, nada mais, nada menos. Isso aconteceu de 7 de outubro de 2023. Desde lá, muitas coisas têm acontecido e talvez você não esteja sabendo da metade. Te convido a olhar com outros olhos o que está acontecendo no mundo. Não com olhos da Globo, não com olhos da CNN, ou qualquer outra TV aliada a esse esquema criminoso que o sistema tem lançado, essa mídia asquerosa. Olha com os olhos de quem vai atrás da informação. O site está aqui em cima. Saturday-October-7.com 7 de outubro de 2023. Fica a dica. Forte abraço.